Pessoal, aqui é o Ricardo, professor de econometria da UEMP, campus CCSA Cornélio Procópio, e hoje iremos falar um pouco sobre heterossedasticidade, um novo conteúdo aí em econometria. Heterossedasticidade é comum esse fenômeno ocorrer em dados de corte transversal, em um único período, mas com várias, né, observações. E é comum ocorrer porque a natureza do fenômeno, seja econômico, de outra natureza social ou biológica, né, ela tem como característica a diferente variabilidade entre as diferentes observações. Então, não é um fato fora da casinha, tá? A heterossedasticidade. Entretanto, há maneiras de detectar, maneiras de corrigir a heterossedasticidade, e como cientistas nós devemos aplicar essas detecções e essas correções para que nós possamos ter um modelo com a melhor captação, tá, de uma estimativa possível. Isso chama eficiência. Ter as estimativas eficientes nesse caso. A heterossedasticidade é um problema encontrado com frequência nos dados de corte transversal, dados de um período só, mas que há várias observações em relação a determinado. A heterossedasticidade é a variância desigual, tá? Ou não constante, termo de erro. O termo de erro nada mais é que quando você tem um valor médio e uma observação obtém um valor diferente da média, a diferença entre esse valor e o valor médio é o erro de medida, né? E nós precisamos desse erro de medida para entender o que acontece em determinados fenômenos, e a soma desses erros elevado ao quadrado é muito importante para fins de modelagem econométrica, porque é a partir da minimização do erro ao quadrado que nós temos, né, a determinada condição. Só um instante que abriu aqui o meu porta-CD, fez esse barulho, mas voltando, determinada condição de minimização do nosso método utilizado, que é o método mínimos quadrados ordinários. Nesse caso, quando a variância do erro ela não é constante, os mínimos quadrados ordinários eles passam a ser um método não tão eficiente. Nós devemos utilizar o mínimo, né, método nos mínimos quadrados ponderados, se não soubermos, né, se não soubermos a variância da população. Mas, caso nós não tivermos isso em condição, que é geralmente 99% dos casos, nós devemos utilizar de outros métodos para a correção. Então, quando há heterossedasticidade nos dados, há muitos valores discrepantes. Por exemplo, renda familiar em determinados bairros, há uma discrepância, que é normal, porque há diferença e desigualdade de renda entre municípios, ou entre bairros, ou entre regiões, nas regiões mais pobres e regiões mais ricas. Então, há discrepância em certas observações. Quando você escreve incorretamente uma fórmula funcional, por exemplo, se nós queremos analisar a escolaridade de um indivíduo em relação aos seus determinantes, e a escolaridade geralmente ela tem um caráter em relação por exemplo, ao salário de maneira quadrática, e escrevemos de forma linear essa forma funcional. Logo, né, ela não está formalizada de forma correta, formalizada de maneira correta, nesse caso. E quando a gente aplica uma transformação de forma incorreta, por exemplo, aqui eu falei da relação quadrática entre escolaridade e salário, e às vezes você aplica, em vez de né, uma função quadrática, nesse caso, uma transformação quadrática, você aplica uma transformação logarítmica, e aí acaba
errando, né, em relação à forma, à forma funcional e em relação à transformação. E quando há muitas misturas de observações com unidades de medidas diferentes. Então, se eu tenho salário em reais, você tem escolaridade em anos, e você deve colocar se na casa tem piscina, por exemplo, e a piscina é medida em metros cúbicos, ou se é medida em volume de litros, certo? Não é tão comum utilizar essa medida, né, mas para que você meça os determinantes da riqueza da pessoa pelo tamanho da piscina. Então, você já tem três variáveis com três medidas diferentes. As medidas diferentes ocorrem em um problema de mistura de observações com unidades de medida diferentes e geralmente gera heterossedacidade. As consequências, galera, da heterossedacidade em um modelo, tá? A partir da variância desigual do termo de erro, são as seguintes. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários não alteram as propriedades. Elas não são viesados nem inconsistentes, entretanto, são ineficientes. Ou seja, não possuem variância mínima, tá? Se você tiver dois estimadores e dois estimadores, né? E um dos dois tem menor variância, que ele é dito de variância mínima. Então, você procura, né, estimadores que tenham a menor variância para que o alvo, né, seja limitado, tá? O seu objetivo seja limitado a um alvo, nesse caso, tá? Diminuindo os espaços, mirando num objetivo de cada vez mais achatado, consistente, espremidinho, tá? Mais fechado. Tá? Pensando em termos de analogia objetivo-alvo. Por isso, os testes TIF podem, né, ser não confiáveis. Ou seja, você pode ter intervalos de confiança maiores, certo? E nesses intervalos de confiança maiores, dentro dos testes T e teste F, pode levar a conclusões errôneas, uma variável pode ser estatisticamente significativa, e ali ela inclui o zero, ou caso contrário, se ela é de natureza não, né, estatisticamente significante, ela passa a ser significante e, enfim, ela traz uma informação errônea para o pesquisador. Nesse caso, utiliza-se os MQP, os métodos dos mínimos quadrados ponderados, caso nós saibamos a variância populacional. Mas, geralmente, isso não é factível, isso não é fácil de se obter. Tá? Geralmente, nós fazemos inferências, e nessas inferências nós usamos a variância desconhecida, tá, da população. Então, os mínimos quadrados ponderados é um método mais teórico e menos prático. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá, do Gujarati. Ele faz a análise dos determinantes da taxa de aborto nos Estados Unidos em 1992, nos 50 estados norte-americanos. E as variáveis utilizadas foram a taxa de aborto, né, que é o número de aborto por mil mulheres com idade entre 15 e 44 anos, a religião, a porcentagem da população que é religiosa em cada estado, o preço médio praticado por aborto no ano de 1993 em cada estado, as leis, né, porque nos Estados Unidos a lei é estadual, então há estados que são a favor do aborto, outros são contra, então foi criada uma variável binária relacionado a essa variável, né, a esse fenômeno em relação ao Estado, se ela possui uma lei contra o aborto ou se não possui. Se ela possui, 0, se ela não possui. E usa uma variável binária que em cada estado existe um fundo, né, de incentivo para aborto ou não. Nos Estados Unidos isso é mais flexível, porque cada estado tem a sua própria legislação, e dentro dessa legislação
é criado um fundo. Se no estado A, né, a escola, né, a porcentagem da população com escolaridade superior ao ensino médio em cada estado, income é renda, né, renda disponível per capita em 1992 de cada estado, e Piketty, porcentagem de pessoas que enfrentaram os piquetes. Os resultados estão a seguir, e os coeficientes estão de acordo, né, os sinais dos coeficientes estão de acordo com a teoria, isso o Jarati ele afirma no livro. Entretanto, nós podemos observar que a maçante quantidade de coeficientes possuem estatísticas T não significantes. É bom, tá, para o modelo. E devemos analisar as medidas, né, em relação a possível condição de heterocidacidade nos dados. E se houver heterocidacidade corrigidas essas estatísticas do teste de T, né, e o seu valor de probabilidade, elas podem ser alteradas. E por que não, né, tornar algumas dessas estatísticas significantes? Depende muito da transformação, da forma funcional, do método aplicado para correção da heterocidacidade. Isso vai ser, isso vai ser comentado na próxima aula. Então, aqui, como havia dito, são poucas estimativas com coeficientes estatisticamente significantes, preço, renda e PIB. Entretanto, as estatísticas TIF não são eficientes se houver o fenômeno. Então, nós precisamos detectar se há, né, ou não heterocidacidade nesse modelo. Isso vai ser o tema da próxima aula. Vai ser a detecção de heterocidacidade desse modelo, se caso houver, e quais são as formas de se detectar essa possível heterocidacidade desse modelo aqui, ok? Valeu, galera, obrigado, até mais, tchau, tchau.